Olá, bem-vindos para mais um estudo da obra Os Mensageiros, pela psicografia de Chico Xavier, editado pelo Espírito André Luiz. Estamos no nosso estudo de número 23, passando pelas orientações e vivências de André Luiz no plano espiritual e nas suas operações de resgate, de trabalho, junto aos mentores de nosso lar. No último estudo, esse parágrafo marcou o final, em que André Luiz reflete sobre a necessidade de guardarmos, além do cuidado com o corpo físico, o cuidado com a mente, o cuidado com os pensamentos e com as ideias. Vemos aí que é lógico que nós devemos, quando encarnados, prestar assistência ao corpo físico, que é um vaso sagrado. Mas também não esquecer da mente, não viciar a mente, porque remediar a saúde e viciar a mente são duas atitudes essencialmente antagônicas entre si. Essas reflexões, então, que Aniceto proporcionou a André Luiz e a Vicente, era magnificamente educativa nas palavras de André Luiz. Entretanto, o número crescente de entidades necessitadas chamava a eles à cooperação. Lembre-se que eles, depois de participar do culto no lar, na casa de Dona Isabel, eles foram ao campo para recuperar as forças e retornaram à noite para casa e perceberam que ali várias entidades eram levadas para as orientações. Muitas choravam baixinho, outras gemiam em voz mais alta. Depois de longa pausa, Aniceto então advertiu: "Vamos ao serviço. Para nós, cooperadores espirituais, os trabalhos já começaram", dando a perceber que os trabalhos na espiritualidade se iniciam bem antes dos trabalhos aqui da Terra, nos centros espíritas, nos templos religiosos. A equipe espiritual sempre inicia desde muitas horas antes do trabalho efetivo aqui na Terra. A prece e o esforço dos companheiros encarnados representarão o termo dessa reunião de assistência e iluminação em Jesus Cristo. Vejamos o capítulo 44, chamado Assistência. A paisagem de sofrimento, desdobrada aos nossos olhos, lembrava André Luiz o ambiente das câmaras de retificação. Câmaras que lá em nosso lar, a colônia Nosso Lar, recebem justamente esses espíritos sofredores que precisam justamente retificar a sua caminhada. Entendeu-se Aniceto com Isidoro, que é o marido desencarnado de Dona Isabel, e falou: "Mãos à obra, distribuamos alguns passes de reconforto." Mas André Luiz pergunta: "Estarei preparado para trabalho dessa natureza?" "Por que não?" perguntou o instrutor. Toda competência e especialização no mundo, nos setores de serviço, constituem o desenvolvimento da boa vontade. Então vejam que André Luiz certamente não tinha curso de passe, não tinha conhecimento de como funciona efetivamente o passe, apesar dele já estar um bom tempo lá em Nosso Lar, certamente recebeu alguma orientação nesse sentido. Mas mesmo assim ele achava que não estava apto para aplicar passes. E aí Aniceto vai explicar que todas as pessoas que servem no mundo, que existem algum tipo de atividade, de serviço, e principalmente têm boa vontade, podem aplicar o passe. Bastam o sincero propósito de cooperação e a noção de responsabilidade para que sejamos iniciados com êxito em qualquer trabalho novo. Então, não somente no passe, qualquer trabalho, qualquer atividade nova só depende de dedicação, boa vontade e responsabilidade. Semelhantes afirmativas estimularam o coração de André Luiz. Ele se recorda então de Narcisa, a mentora de Nosso Lar, que tantas vezes ajudou André Luiz na obra.
a dedicada irmã dos infortunados que permanecia em nosso lar quase sempre sem repouso, como prisioneira do sacrifício, porque trabalha incessantemente, é mentora de nosso lar em favor dos sofredores. André Luiz ainda diz: pareceu-me ouvir-lhe a voz fraterna e carinhosa, dizendo: André, meu amigo, nunca te negues quanto possível a auxiliar os que sofrem. Ao pé dos enfermos, não ouvides, não esqueças, que o melhor remédio é a renovação da esperança. Se encontrares os falidos, os derrotados da sorte, fala-lhes do divino ensejo do futuro. Se fores procurado algum dia pelos espíritos desviados e criminosos, não profiras palavras de maldição. Anima, eleva, educa, desperta, sem ferir os que ainda dormem. Deus opera maravilhas por intermédio do trabalho de boa vontade. Sem mais hesitação, André Luiz então se dispôs ao serviço, colhendo aí a mensagem, o ensinamento de Narcisa, que orienta conforme o cristianismo a auxiliar os sofredores, não importa se criminosos, não importa se cometeram atrocidades ou condutas que arrepiam a nossa moral. Auxiliar sempre, sem olhar de condenação. Lembrando então dessas palavras, André Luiz voltou ao trabalho. Aniceto então designou a André Luiz um grupo de 6 enfermos espirituais, acentuando: aplique seus recursos, André. Com a nossa colaboração, os amigos em tarefa nesta casa poderão atender a responsabilidades diferentes e também imperiosas. Então André Luiz começava a contribuir com as suas atividades junto a grupos de sofredores, para que outros mentores pudessem realizar outras atividades. Os mais apagados trabalhadores do bem rejubilem-se pela exemplificação nas lutas comuns e edifiquem-se no Senhor Jesus, porque nenhuma de suas manifestações fica perdida no espaço e no tempo. Olha que lição importante para as pessoas que acham que fazem pouca coisa, que acham que não são servidores importantes para a causa cristã. Lembre-se que as lutas comuns, dando o exemplo, edificando a nossa conduta em Jesus, nenhuma dessas atitudes fica perdida no espaço e no tempo. Jesus aproveita toda a conduta de boa vontade, ainda que nós pensemos que somos pequenos demais ou que não estamos fazendo serviços importantes no mundo. Naquele instante em que fora chamado a prestar auxílios reais, eu, André Luiz, não recorria aos meus cabedais científicos, não me reportava tão somente à técnica da medicina oficial, a que me filiara no mundo, mas recordava aquela Narcisa humilde e simples das câmaras de retificação, enfermeira devotada e carinhosa, que conseguia muito mais com amor do que com medicações. Então notem que para trabalhar para o Cristo não precisa do título de médico, de enfermeiro e de qualquer especialidade. Basta a boa vontade e o auxílio para o próximo. Então, André Luiz demonstra com o exemplo de Narcisa, que é uma enfermeira dedicada aos sofredores, que o auxílio vem muito mais com amor do que com medicações. Então não importa o conhecimento técnico-científico do indivíduo, se ele tem boa vontade, se ele tem uma alma desejosa de auxiliar, ele sempre encontrará trabalho no bem. Aproximei-me de uma senhora profundamente abatida, lembrando o exemplo da generosa amiga de nosso lar, entendendo que não deveria socorrer utilizando apenas a firmeza e a energia, mas também a ternura e a compreensão. André Luiz então percebia que firmeza e energia são importantes para muitas entidades, mas ainda mais importante é a ternura e a compreensão.
que sirva de lição então para muitos doutrinadores, trabalhadores espíritas ou de outras religiões, que muitas vezes querem usar somente da firmeza e da energia, esquecendo-se de serem amáveis, amorosos, caridosos, pacíficos com os sofredores, muitas vezes perdendo a paciência, utilizando de palavras ríspidas, achando que precisa ser firme e enérgico para curar as pessoas, sendo que a ternura e a compreensão são ferramentas muito mais valiosas para o trabalho no bem. Minha irmã disse, procurando captar-lhe a confiança, vamos ao passe reconfortador. Ai, ai, respondeu a interpelada. Nada vejo, nada vejo. Ah, o tracoma, infeliz que sou, e me falam em morte, em vida diferente. Como recuperar a vista? Quero ver, quero ver. Calma, respondeu André Luiz, encorajado. Não confia no poder de Jesus? Ele continua curando cegos, iluminando-nos o caminho, guiando-nos os passos. Somente mais tarde, lembrou André Luiz que naquele instante esquecera a curiosidade doentia, não pensando na impressão deixada pelo tracoma naquele organismo espiritual, nem se preocupou com a expressão propriamente científica do fenômeno, vendo apenas à minha frente uma irmã sofredora e necessitada. E à medida que André Luiz se dispunha a observar a prática do amor fraternal, uma claridade diferente começou a iluminar e a aquecer a fronte dele. Então notem que esse é um momento importante para André Luiz, porque ele, que foi médico, estava, de certa forma, ignorando os sintomas da cegueira que acometia aquela senhora e sendo sinceramente fraterno para ajudá-la, para curá-la. Então, a prática do amor fraternal foi o sentimento que tocava André Luiz naquele momento de auxílio, de ajuda que ele dava àquela senhora. E isso fez ele iluminar-se e ele sentiu um calor na fronte. Lembrando então a influência divina de Jesus, iniciou o passe de alívio sobre os olhos da pobre mulher, reparando que enorme placa de sombra lhe pesava na fronte. Lembrem-se que André Luiz tem uma visão mais ampla agora, porque ele havia passado por uma terapêutica antes da viagem, em nosso lar. Então ele conseguia ver uma sombra que estava na frente dos olhos daquela mulher, aplicando então o passe para curá-la no plano espiritual. Pronunciando palavras de animação, as quais ligava a melhor essência de suas intenções, concentrou André Luiz suas possibilidades magnéticas de auxílio nessa zona perturbada, a zona dos olhos. Dentro de alguns instantes, a desencarnada desferiu um grito de espanto. Vejo, vejo! Exclamou entre o assombro e a alegria. Grande Deus, grande Deus! E ajoelhando-se, no movimento instintivo para render graças, dirigiu a palavra a André Luiz, comovidamente. Quem sois vós, emissário do bem? Dominava André Luiz profunda emoção, que não conseguia sofrear. Confundia-se a bondade do Eterno. Quem era ele para curar alguém? Mas a alegria daquela entidade, libertada das trevas, afirmava a ocorrência na qual não queria acreditar. A luz daquela dádiva como que mostrava mais fortemente o fundo escuro de minhas imperfeições individuais, e o pranto inundou-me as faces, sem que pudesse retê-lo nos recônditos mananciais do coração. Esse é um momento então muito belo, porque André Luiz realizava uma cura. É certo que não era uma cura física numa pessoa encarnada, porém era a cura fazendo com que aquela mulher se libertasse das vibrações negativas que impediam a sua visão no plano espiritual. No último estudo nós comentávamos que muitos espíritos desencarnam e continuam com as mesmas doenças. Aniceto ensinou aqui
que as pessoas não mudam quando morrem, continuam as mesmas, e aqueles doentes que se animavam com a sua doença ou que provocaram a própria enfermidade continuam com as mesmas dificuldades e doenças no plano espiritual. André Luiz então teve a oportunidade de curar esse espírito, que ficou grandemente agradecida a ele, como se ele tivesse de fato realizado uma cura num corpo físico que é mais complexa. Enquanto a enferma espiritual se desfazia em lágrimas de louvor, também ele, André Luiz, absorvia uma onda de pensamentos novos. O acontecimento surpreendia, desejava socorrer o doente próximo e, contudo, estava enlaçado em singular deslumbramento íntimo. Aniceto então se aproximou, delicadamente falou: André, a excessiva contemplação dos resultados pode prejudicar o trabalhador. Em ocasiões como esta, a vaidade costuma acordar dentro de nós, fazendo-nos esquecer o Senhor. Então eu preciso parar mais uma vez porque é uma lição muito importante. Vejam que André Luiz, depois da cura, ficou deslumbrado com o seu poder curativo, que todos temos, a força magnética para curar problemas mentais, problemas espirituais, todos possuímos, depende apenas da nossa vibração, da nossa conduta no dia a dia, para que essa energia seja cada vez mais pura e com propriedades curativas. Ele então fica deslumbrado e Aniceto alerta: olha, cuidado, porque geralmente é nesse momento que a vaidade é estimulada. E aqui na Terra isso ocorre muito. O médium que consegue ajudar alguém muitas vezes se acha poderoso e começa a ficar vaidoso. André Luiz então perdia tempo precioso ao invés de continuar os trabalhos com o deslumbramento do que tinha acabado de realizar. Não esqueças que todo bem procede do Senhor, é a luz de nossos corações. Somos seus instrumentos nas tarefas de amor. Somos instrumentos. Emmanuel tem uma página com esse título, Instrumentos, se eu não estiver enganado. Se não for esse o título, o conteúdo da mensagem é esse. Nós somos instrumentos do Cristo. E para sermos instrumentos afinados, instrumentos úteis nas mãos do Senhor, nós precisamos praticar reforma íntima, melhorar nossos pensamentos, elevar a nossa vibração. Então nós somos instrumentos de um trabalho que não nos pertence. Quem toca o instrumento é Jesus. É Ele que se utiliza de nós como instrumentos nas tarefas de amor. O servo fiel não é aquele que se inquieta pelos resultados, nem o que permanece enlevado na contemplação deles, mas, justamente, o que cumpre a vontade do Senhor e passa adiante. Então essa é uma lição importante de Aniceto. Quando fizermos o bem e verificarmos os frutos da nossa atitude, os frutos desse bem, quando nós percebemos que a nossa atitude gerou algo de bom na pessoa, não fiquemos na contemplação, na bajulação, na autoestima exagerada, como se fôssemos senhores, curadores, pessoas dotadas de um grande poder e que depende somente de nós. Não. Passemos adiante, ou seja, continuemos a servir, porque o trabalho pertence ao Senhor. Aquelas palavras não poderiam ser mais significativas. O generoso mentor voltou ao serviço a quem se entregara, junto de outros irmãos, e valendo-se do amoroso aviso, André Luiz dirigiu-se a uma outra senhora, aliás, a mesma senhora, reconhecida senhora. Antes de verificarmos o que ele falou para ela, lembremos que Aniceto, ele é o mentor. Por quê? Vejam que ele está num grupo afastado de André Luiz e Vicente, porque ele está tomando conta de outras particularidades,
próprias à sua elevação, mas ele continua vigiando a conduta de André Luiz. Ele estava à distância, vendo André Luiz curar aquela senhora através do passe, e aí quando ele percebeu que André Luiz estava indo por um caminho um pouco errado, equivocado, ele pede licença lá no grupo dele, vem dar a lição para André Luiz e volta para o grupo, para a atividade que ele estava realizando. Vejam que Aniceto não deixa de vigiar o tempo inteiro André Luiz e Vicente. André Luiz então diz a ela: minha amiga, agradeça a Jesus e não a mim, que sou apenas obscuro servidor. Isso se chama humildade, reconhecer nossa pequenez e que o trabalho é do Cristo. Nós contribuímos muito pouco para o trabalho. Não é menosprezando o nosso trabalho, não é isso, mas é reconhecendo que o trabalho é muito maior do que nós. Muitos servidores nos templos religiosos, nas casas espíritas que eu tenho experiência, se ofendem, ficam presunçosos porque acham que o trabalho que existe na casa espírita depende só deles, que eles são a grande estrutura do trabalho, o pilar sobre aquele trabalho desenvolvido na casa, sendo que não. Isso é presunção, isso é orgulho, isso é vaidade. Nós somos importantes sim para o trabalho, mas nós não somos insubstituíveis. Se o próprio Kardec falhasse na missão de codificação do Espiritismo, das mensagens recebidas pelos médiuns, haveriam outros que o substituiriam, outros reencarnariam. Dizem que já estava reencarnado o sucessor de Kardec caso ele falhasse. É que eu não vou ter a informação exata, mas há muito tempo eu lembro que eu vi essa informação, não sei se foi com Divaldo Franco, mas sei que antes de Kardec, o Swedenborg, quem tiver curiosidade, pesquise aí na internet, Swedenborg, é meio estranho o nome dele, porque ele era sueco, se eu não me engano, né? E ele veio com a missão de Kardec, que era codificar as mensagens espirituais. Mas o Swedenborg, ele acabou falhando nessa missão. Por quê? Qual foi a falha dele? Ele considerou que toda mensagem vinda do mundo espiritual eram mensagens de espíritos de luz, espíritos elevados. Então ele falhou, porque partindo desse pressuposto, toda a obra ficaria maculada. Kardec foi bem claro ao distinguir a mensagem do espírito inferior e do espírito superior. E o Swedenborg acabou se iludindo, ficando maravilhado com as comunicações mediúnicas e concluiu de forma equivocada que todo espírito comunicante é um espírito elevado. E não é verdade isso. Então ele foi colocado ali como substituído, e vem Allan Kardec e abraça essa missão. E se Kardec falhasse por algum outro motivo, ou pelo mesmo motivo, outro estaria pronto. Então essa é a lição também do que nós estamos vendo aqui. Nós somos obscuros servidores da tarefa que pertence de fato a Jesus. Não nos iludamos achando que somos os pilares da reunião mediúnica de um centro. Ah, porque eu sou o presidente deste centro. Sem mim o trabalho não vai para frente. Isso é orgulho, isso é vaidade. Temos que ter muito cuidado, reconhecer nossa pequenez e com muita humildade entregar nas mãos de Jesus a direção dos trabalhos. Se nós temos a função de coordenador, é função de vigiar, é função de escolher o servidor que vai trabalhar com a gente, que está mais equilibrado, mas não é adotar uma postura de chefe do trabalho, que domina tudo e todos, e tudo tem que ser feito conforme o coordenador, o presidente, o dirigente acha que tem que ser. É muito tênue essa linha de dividir o que é responsabilidade nossa do que é atribuição da espiritualidade nos trabalhos mediúnicos e nos demais trabalhos do templo religioso. Então, voltando à história, André Luiz reconhecia a sua posição de servidor ainda
imperfeito. E essa é a postura que todos nós devemos adotar. Quanto ao mais, não se impressione em demasia com a visão dos aspectos exteriores. Volte o poder visual para dentro de si mesma, para que possa consagrar ao Senhor da vida os sublimes dons da visão. Então ele esclarecia àquela senhora que agora que ela estava com a visão recuperada, ela precisava voltar para dentro de si mesma, a fim de que refletisse por que ela passou tanto tempo cega no mundo espiritual. Por que mesmo depois do desencarne ela continuou cega? Sinal de que ela estava apegada à matéria, sinal de que ela não havia sofrido com resignação. Mas agora, libertada disso, porque havia chegado o momento, ela foi orientada por André Luiz a refletir sobre tudo aquilo que vivia. Ele diz então: notei que a ouvinte se surpreendia com as minhas palavras, que lhe pareceram talvez inoportunas e transcendentes, mas, novamente firme na compreensão do dever, acerquei-me do enfermo próximo. Então vejam que aquela senhora realmente não era por acaso que ainda estava cega no mundo espiritual. A palavra de André Luiz, que foi uma palavra super normal, natural, que se dá mesmo a alguém recuperado de uma doença. Olha, reflita sobre o que aconteceu, volte para si mesma, pratique o autoconhecimento. E ela se ofendeu com isso, achou inoportuna aquela mensagem de André Luiz. Então vejam que a vibração daquela senhora de fato era ainda uma vibração ainda associada à carne, porque ela não recebeu com bons olhos, perdoe-me o trocadilho, né, já que ela era cega e voltou a enxergar, não viu com bons olhos essas palavras de aconselhamento de André Luiz. André Luiz então ignorou e passou para o próximo sofredor. Tratava-se de um infeliz irmão que falecera na Gamboa, vitimado pelo câncer. Toda a região facial apresentava-se com aspecto horrível, horrífico. Aplicou André Luiz então os passes de reconforto, ministrando pensamentos e palavras de bom ânimo, e reparou que o pobrezinho se sentia tomado de considerável melhora. Vejam como é fácil servir. Basta ter boa vontade e vibração elevada e sincera de fazer o bem. Aquele senhor que trazia toda uma deformidade no rosto já recebeu alívio pelo simples fato de André Luiz dirigir palavras de reconforto e passe magnético com pensamentos e palavras de bom ânimo. Já foi suficiente para ter uma melhora considerável. Ele prometeu então interesse amigo a fim de internar-se em alguma casa espiritual de tratamento, recomendando que preparasse a vida mental para colher semelhante benefício. Vejam que sempre os enfermos são orientados a trabalhar a mente, porque no plano espiritual a mente é o que determina a nossa condição. Aqueles que cometeram crimes, a mente vai estar culpada, não vai conseguir ter paz. Aqueles perturbados, somente com o equilíbrio das suas mentes é que conseguirão ter paz de consciência. Então todos eles recebiam a orientação de cuidar da casa mental. Em seguida, André Luiz atendeu a 2 ex-tuberculosos do Encantado, que é a região já trabalhada, a uma senhora que desencarnara em piedade em consequência de um tumor maligno, e a um rapaz de Olaria que se desprendera num choque operatório. Então André Luiz, conseguiu auxiliar aí diversas pessoas, todas que desencarnaram em situação muito aflitiva, com doenças graves. Nenhum destes 4 últimos, contudo, manifestou qualquer alívio. Persistiam as mesmas indisposições orgânicas, os mesmos fenômenos psíquicos de sofrimento. E isso serve de lição para demonstrar o quê? Que nem todos estão preparados para receber o alívio das suas dores. Notem que a primeira senhora foi completamente curada por André Luiz. O segundo senhor recebeu alívio imediato com o passe e com as palavras de ânimo,
mas os outros 3 seguintes não conseguiram receber alívio para suas dores. Continuavam sentindo as mesmas dificuldades, as mesmas indisposições e os mesmos fenômenos psíquicos de sofrimento. Vejam então que cada um tem o seu momento de despertar e de se livrar do seu sofrimento, da sua expiação. Muitos deles podem não estar ainda preparados para se libertarem porque mantêm uma mente vinculada ainda à dor, ao egoísmo, ao orgulho, o que impede a cura. Terminada a tarefa, então, que foi cometida a André Luiz, ele volta a se reunir com Aniceto e Vicente, que esperavam um canto da sala. As atividades de assistência, exclamou Aniceto, cuidadoso, se processam conforme observam aqui. Alguns se sentem curados, outros acusam melhoras, e a maioria parece continuar impermeável ao serviço de auxílio. Então foi o que comentamos agora há pouco. Cada um recebe de uma maneira diferente o auxílio. A maioria, revelou aí Aniceto, não sente alívio. São impermeáveis à caridade. O que nos deve interessar, todavia, é a semeadura do bem. Não importa se a pessoa está impermeável ou não. Devemos fazer o bem. A germinação, o desenvolvimento, a flor e o fruto pertencem ao Senhor. Fazer, portanto, o bem e deixar os frutos para que Jesus providencie. Vicente, que se mostrava fortemente impressionado, disse: o número de entidades perturbadas espanta. Vemo-las em diversos graus de desequilíbrio, desde nosso lar até a crosta. Isso é uma realidade. Centenas de milhares de desequilibrados habitam o plano físico e o plano espiritual. Aniceto sorriu e falou em tom grave: devemos esmagadora percentagem desses padecimentos à falta de educação religiosa. As pessoas de fato não têm educação religiosa. A maioria se dedica aos interesses materiais, à busca incessante do dinheiro, do poder, dos bens materiais, e colocam em segundo plano a religião, a prática do bem, ou então frequentam o templo religioso apenas maquinalmente, sem qualquer sentimento, sem qualquer intenção de melhorar-se, e isso causa uma sociedade doente e, consequentemente, uma sociedade espiritual desequilibrada. Aniceto então diz: não me refiro, porém, àquela que vem do sacerdócio ou que parte da boca de uma criatura para os ouvidos de outra. Refiro-me à educação religiosa íntima e profunda que o homem nega sistematicamente a si mesmo. Então ele faz a diferença da religião para a educação religiosa. Porque a religião, todos vão dizer que tem. Dificilmente uma pessoa vai se declarar sem religião, né? Ou que não acredita em Deus, ateu, agnóstico. Esse número aumentou por conta dos desequilíbrios que nós percebemos no mundo, porém, grande parte da humanidade vai se declarar religiosa. Mas Aniceto faz questão de diferenciar que a educação religiosa é totalmente diferente da mera frequência ao templo ou da palavra que repete orações. Educação íntima e profunda é aquela que a humanidade nega sistematicamente. Vejamos o capítulo 45, chamado Mente Enferma. Observando e trabalhando sempre, Aniceto considerou: aqui não comparecem apenas os desencarnados enfermos, reparem os encarnados igualmente. Então vejam que naquele trabalho que se dá no plano espiritual não tinha apenas espíritos, haviam muitos encarnados desdobrados pelo sono.
Entre o nosso círculo e a Assembleia dos Irmãos Corporificados, a percentagem de trabalhadores em relação ao número de doentes e necessitados é quase a mesma. Olha que interessante essa informação. Naquele local, André Luiz revela que o número de trabalhadores e o número de sofredores era praticamente o mesmo. Designando um cavalheiro aprumado e bem posto, que se mantinha em palestra com o Sr. Bentes, doutrinador daquele grupo, acrescentou: Vejam este amigo rodeado de sombra, em conversação com um colaborador de nossa irmã Isabel. Ouçam-lhe a palavra e depois ajuizem, ou seja, reflitam. Com efeito, o cavalheiro indicado rodeava-se de pequenas nuvens, mormente ao longo do cérebro. Vejam mais uma vez a função da mente no plano espiritual e que a grande maioria dos sofredores traz consigo perturbações na mente, em volta do cérebro. Fixando nele a atenção, André Luiz passou a ouvi-lo. Há muito, asseverava com ênfase, frequento as reuniões espiritistas, à procura de alguma coisa que me satisfaça. No entanto, sorriu irônico, ou a minha infelicidade é maior que a dos outros, ou estamos diante de mistificação mundial. Então, pelas primeiras palavras desse senhor, já podemos perceber que ele está perturbado. Ele é daqueles que frequentam a casa espírita e colocam defeitos em tudo. Chamam os médiuns de mistificadores, julgam os outros e sempre culpam os trabalhos na casa espírita, abandonando a tarefa. Atento à respeitosa atitude do orientador encarnado, prosseguia orgulhoso. Tenho estudado muitíssimo, não me furtando ao crivo da razão rigorosa. Já devorei extensa literatura relativa à sobrevivência humana, e todavia nunca obtive uma prova. O Espiritismo está cheio de teses sedutoras, mas o terreno se mostra cheio de dúvidas. A obra de Kardec, inegavelmente, representa extraordinária afirmação filosófica. Entretanto, encontramos com Richer um acervo de perspectivas novas. A metapsíquica corrigiu muitos voos da imaginação, trazendo à análise pública observações mais profundas sobre os desconhecidos poderes do homem. Então vejam que trata-se de um descrente. Uma pessoa que alega ter estudado o Espiritismo a fundo e percebido que muitas das colocações de Kardec seriam fantasiosas, frutos da imaginação. Colocando então em destaque a metapsíquica, como se o Espiritismo estivesse aquém a essas questões ou que não correspondesse à realidade espiritual. É muito comum nós vermos esses intelectuais ou esses pseudo-intelectuais que afirmam encontrar diversas falhas na obra de Kardec e que o mundo espiritual seria fruto de uma fantasia. Era mais um desses, então, que afirmava que Kardec havia se iludido com o Espiritismo. No exame dessas verdades científicas, o mediunismo foi reduzido em suas proporções. Precisamos de um movimento de racionalização, ajustando os fenômenos a critério adequado. Quase sempre esses indivíduos propõem mesmo uma modificação da obra de Kardec, uma atualização das obras. É muito comum, principalmente porque existem hordas de espíritos trevosos que estimulam justamente isso nos homens encarnados. O intelectualismo exacerbado, chamando de ultrapassada a obra de Kardec. E aí eles se iludem, caem nas malhas da sombra e do erro, colocando-se de forma presunçosa como intelectuais do Espiritismo, afirmando de forma profunda, a largos pulmões, que o Espiritismo está ultrapassado, que Kardec
não corresponde mais às expectativas modernas. Todavia, continuou ele, meu caro Bentes, vivemos em paisagem de mistificações sutis, distantes das demonstrações exatas. Então vejam que para essas pessoas, toda manifestação mediúnica é misticismo, ilusão, o médium está enganando, o médium está se utilizando de telepatia, se utilizando de outras ferramentas, mas que não há mediunidade, há sempre animismo. Pessoas assim são perigosas, porque eles trazem o arcabouço intelectual e têm justificativas para tudo. Quem já tentou discutir com uma pessoa dessa ou dialogar no sentido de esclarecer, sabe como é, eles têm resposta para tudo. E por mais que você utilize Kardec, André Luiz, Emmanuel, eles terão sempre uma frase pomposa, intelectual, com um vocabulário mais elaborado para dizer que Kardec estava enganado, para dizer que não é bem assim. A essa altura, o interlocutor, muito calmo e seguro na fé, interveio. Concordo, doutor Fidelis, em que o Espiritismo não deva fugir a toda espécie de considerações sérias. Contudo, creio que a doutrina é um conjunto de verdades sublimes que se dirigem de preferência ao coração humano. Então vejam que o orientador que conversava com esse senhor já começou a destacar, claro, que o espírita deve sempre questionar as mensagens, buscar a verdade dos fatos. Isso é realidade. Porém, a doutrina vai além do intelectualismo. Ela fala ao coração humano. E quando se fala ao coração, não importa tanto as palavras que são utilizadas. Então nós vemos em muitos círculos religiosos, especificamente aqui no Espiritismo, que é o tema desse trecho, que as pessoas perdem um tempo enorme com discussões inócuas. Se Jesus tinha um corpo físico ou se tinha um corpo perispiritual. Se Jesus realmente havia se materializado e desmaterializado, se ele de fato multiplicou os pães ou não, que isso é contra a lei divina. E aí fazem toda uma tese para discutir questões que não importam tanto para o fundo da mensagem, o núcleo do ensinamento espírita cristão, que é a conversão dos corações dos doentes, dos sofredores, dos desequilibrados. E aí nós vemos grupos de estudo dedicados à ufologia no espiritismo, dedicados ao estudo de manifestações de extraterrestres nas civilizações antigas, nas civilizações atuais. Discussões essas que não são condenáveis, porque de fato há uma pluralidade de moradas na casa do Pai, né? Existem muitos planetas habitados, certamente há inteligências em outros planetas, mas nós vemos algumas pessoas, alguns grupos que ficam fascinados com esses temas e aí se esquecem do principal fundamento da doutrina espírita, que é o autoaperfeiçoamento. Se elas se dedicam a esses temas e ao mesmo tempo praticam o bem, diminuem as dores dos outros, praticam a reforma íntima, aí ok, tudo certo, não há problema nenhum. Mas toda vez que se dedica de forma exacerbada a um tema único e não se pensa mais em nenhuma outra questão, é necessário cuidado, atenção, vigilância, porque nós poderemos estar sendo usados pelas entidades trevosas dedicadas ao mal, à destruição do espiritismo, a fim de que nós percamos tempo precioso. O mesmo em relação às discussões nos grupos espíritas sobre questões que não fazem diferença para a prática do bem. E aí muitas vezes as pessoas deixam de fazer o bem mesmo, de criar um trabalho de auxílio a pessoas carentes, de visita a asilos, visita a moradores de rua, alimentação, vestimenta,
para criar grupos intelectuais de análise do perispírito, das propriedades que compõem o perispírito, que tipo de fluido pode ser utilizado nas reuniões. Isso é importante. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos abandonar o caráter científico do espiritismo, jamais. Porém, a prioridade tem que ser o coração humano. Mesmo porque, quando nós desenvolvemos o sentimento, o intelecto vem como consequência. As descobertas científicas, os avanços tecnológicos, eles são consequência do equilíbrio do sentimento. Então, devemos priorizar o coração. E aí o intelecto vem por consequência. Estudar sempre, mas estudar com o objetivo de se auto-melhorar. É impossível auscultar-lhe a grandeza divina com a nossa imperfeita faculdade de observação. Então, o mentor explicava a esse senhor que nós somos imperfeitos demais para compreender a magnitude total do Espiritismo. Nós ainda não conseguimos recolher as águas puras com o nosso vaso sujo de raciocínios viciados nos erros de muitos milênios. Há quantos milênios nós vemos nossas condutas erradas se multiplicarem? Há quantos séculos nós nos entregamos ao vício e ao erro? Por que nós achamos que numa encarnação nós compreenderemos tudo da lei divina? É uma ilusão. Então aquele mentor ajudava aquele intelectual a enxergar que ele estava engatinhando. Por mais que ele tenha lido 100 obras espíritas, se ele acha que Kardec precisa ser atualizado, ele está engatinhando no conhecimento. Ele não conseguiu absorver a real mensagem espírita cristã. Porque se tivesse absorvido, ele não estaria questionando as lições do Pentateuco. E eu não estou colocando aqui que Kardec deve ser seguido cegamente. Não é isso. Devemos questionar sempre. Inclusive eu falei isso no início da fala, né? Devemos questionar sim, mas a crítica exacerbada, em não aceitar nada, em criticar tudo, em dizer que tudo é uma grande fantasia, já ultrapassou o questionamento sadio. Ele prossegue: ao demais, temos aprendido que a revelação de ordem divina não é trabalho mecânico em leis de menor esforço. A revelação de ordem divina não é um trabalho mecânico de menor esforço, ou seja, leva tempo. Não prescinde de esforço próprio. É necessário dedicação, disciplina e muito estudo para começar a entender as revelações das leis divinas. Lembremos que a missão do Evangelho com Jesus foi precedida por um esforço humano de muitos séculos. Até Jesus chegar, foi uma preparação de séculos, com Aristóteles, com Platão, com diversos outros pensadores, que foram preparando o terreno para que Jesus viesse. Então, se para Jesus vir foi necessário séculos de esforço humano, que dirá para absorvermos o conteúdo total do Espiritismo? Antes de morrerem os cristãos nos circos do martírio, quantos precursores de Jesus foram sacrificados? Quantas pessoas morreram antes do Cristo? Porque estavam trazendo uma mensagem divina, preparando o terreno para o Senhor. Primeiramente, devemos construir o receptáculo, ou seja, a forma que receberá o conteúdo. Primeiro se constrói o recipiente, em seguida alcançaremos a bênção. A Bíblia, sagrado livro dos cristãos, é o encontro da experiência humana, cheia de suor e lágrimas, consubstanciada no Velho Testamento, com a resposta celestial, sublime e pura no Evangelho de Nosso Senhor. Então vejam que esse instrutor utilizou até a Bíblia para mostrar
que o Velho Testamento preparou o terreno para o Novo Testamento. Suor e lágrimas, esforço e sofrimento do povo, da humanidade no Velho Testamento, para depois vir o Evangelho de amor do Cristo no Novo Testamento. O cavalheiro, que respondia pelo nome de Doutor Fidelis, sorria de modo vago, entre a ironia e a vaidade ofendida. É exatamente essa a reação dos pseudo-intelectuais. Sempre tem um riso irônico para dizer que nós estamos iludidos, que nós não temos a intelectualidade necessária para entender a profundidade do seu estudo. E se ofendem quando discordamos deles. São pessoas orgulhosas, extremamente vaidosas. Quem se ofende com discordância é porque precisa trabalhar muito a humildade e a simplicidade. Porque isso demonstra que a pessoa se acha dona da verdade. Não admite questionamento, não admite que a pessoa discorde dela. Isso é característica de inferioridade. Então, diante dessa postura, o instrutor continuou: se todo serviço sério da existência humana é alguma coisa de sagrado aos nossos olhos, que dizer da expressão divina no trabalho planetário? Olha só a pergunta que ele faz. Se todo o trabalho que a gente realiza aqui na Terra já é considerado algo sagrado aos nossos olhos, que dirá o trabalho do Senhor no planeta inteiro? E considerando a essência do serviço na organização do mundo, que seria de nós se um punhado de espíritos, amigos e sábios, nos arrebatassem a visão ampla de orbes superiores, impelindo-nos para eles precipitadamente, tão só pelo fato de nos dispensarem como indivíduos uma estima santa? Então ele está questionando o seguinte: que seria de nós se os nossos mentores nos colocassem em mundos superiores apenas porque gostam de nós? Nós estaríamos dando saltos na evolução, o que não é admitido pela lei divina. E nós estaríamos preparados para essa mudança radical? Estaríamos preparados para essa mudança? Certamente que não. Em algumas poucas obras, há relatos de espíritos aqui da Terra que vão visitar outros planetas mais superiores. Eles não conseguem ficar muito tempo, passam mal. Porque a nossa constituição física e do perispírito é toda construída aqui da Terra. Então a gente ainda não está adaptado a sentir vibrações mais elevadas, quando é muito elevada, né? A gente gosta das vibrações elevadas daqui da Terra, quando o mentor amigo nos abraça, quando um espírito elevado nos dá um passe, nos envia uma energia. É muito bom o sentimento, a sensação. Porém, se nós visitássemos planetas realmente superiores, o choque seria tão grande que, se a gente conseguisse ficar acordado, a gente passaria mal, a gente ficaria tonto, desequilibrado, porque a vibração que a gente está acostumado é muito diferente. Então ele pergunta: teremos trabalhado bastante para entender os divinos desígnios? Será que a gente é tão evoluído assim para entender os desígnios de Deus a ponto de julgar o Espiritismo? Porque esses pseudo-intelectuais não julgam somente um trabalhador, Divaldo Franco, Haroldo Dutra, Chico Xavier. Eles não se satisfazem apenas julgar pessoas, eles julgam o trabalho de Kardec. Fala que está ultrapassado, fala que é um trabalho iludido, que é um trabalho místico. Então eles não julgam somente a pessoa, eles estão julgando todo um trabalho divino que ele não tem capacidade de compreender ainda. E a Terra? E as nossas milenárias dívidas para com o planeta?
que nos tem suportado as imperfeições por tanto tempo? Como residir nos andares mais altos sem drenar os pântanos que jazem embaixo? Olha que pergunta, para ver se desperta aquele indivíduo. Você está querendo entender Deus quando na sua mente ainda tem pântanos que precisam ser drenados. Nós não conseguiremos compreender Deus, compreender sequer os espíritos superiores que estão muito distantes de Deus, porque ainda somos muito imperfeitos. Vamos trabalhar pouco a pouco, sem pressa, sem nos colocarmos num pedestal ilusório de superioridade. Ninguém que está encarnado na Terra pode se dizer superior a ninguém. Estamos em níveis diversos de compreensão da vida, mas não superiores. Superior só o Cristo. Essas considerações tornam-se imprescindíveis no exame de argumentação como a sua, ou seja, essa argumentação de questionamento da obra de Kardec. Porquanto não poderemos ajuizar com precisão as correntes generosas de um rio caudaloso, observando tão somente as gotas recolhidas no dedal das nossas limitações. Então, para finalizar o estudo de hoje, e aí a gente prossegue acompanhando esse diálogo desse pseudo-intelectual com o mentor de nosso lar, vamos refletir sobre essa parte final. Como nós pretendemos compreender um rio se nós somente observamos as gotas recolhidas no dedal das nossas limitações? Isso significa que a quantidade de informação que a gente tem do mundo espiritual é mínima. E tem gente que, com essa informação mínima, quer entender o todo. Quer entender tudo. Quer entender Deus. A gente tem uma mínima noção do mundo espiritual, do poder da mente, da constituição dos fluidos, das vibrações, das energias. A gente está engatinhando no conhecimento espírita. Digo mais, no conhecimento espiritual, independente de religião. Estamos engatinhando. Então, que sirva de lição essa postura desse Senhor, para que não caiamos no mesmo erro, por mais que sejamos estudados, intelectuais, pessoas de cultura, de saber avançado. Manter a humildade, a simplicidade, reconhecer que somos ainda aprendizes. Eu não sei se é Humberto de Campos, eu acho que é Manuel Filomeno de Miranda, que tem uma frase. Não, eu posso estar equivocado. Na minha mente está vindo Hermínio Miranda. Eu acho que é ele que tem a frase que fala que na Terra, nós espíritas somos todos aprendizes. Não tem nenhum professor, todos são aprendizes. Porque o estudo real somente se dá no plano espiritual. A realidade mesmo atestada por nós, a fim de aprofundarmos nos temas, é no plano espiritual. Na Terra somos todos aprendizes. Que fique então de lição essa reflexão. Eu agradeço a quem acompanha o nosso estudo e peço então à espiritualidade amiga neste momento que abençoe a cada um que nos acompanha, que nos escuta, que reflete conosco sobre as lições aprendidas nessas obras. E que a lição de hoje sirva de direcionamento para todos nós, a fim de que não nos iludamos com a nossa intelectualidade, que ainda é tão pequena, que ainda é tão incipiente, comparada à inteligência suprema, comparada à inteligência de espíritos nobres que já tiveram experiências magníficas no plano espiritual, em outros orbes, em outras dimensões. Nós não sabemos nada ainda. Devemos valorizar o pouco que sabemos? Sim,
mas tomar muito cuidado para não cair no erro da presunção, do orgulho e do intelectualismo exacerbado. Saibamos que o sentimento vale muito mais do que extensas obras escritas sobre teorias e fundamentos do Espiritismo e do Cristianismo. Vale muito mais uma mão estendida para enxugar uma lágrima, um pão que é oferecido a uma criança com fome, um abraço afetuoso a uma mãe que perdeu um filho, do que teses e mais teses de doutorado, livros e mais livros escritos de teorias que não ultrapassam as páginas dos livros para atender os sofredores nos bairros periféricos, nas ruas, nos hospitais, dentro de casa, no trabalho e junto daqueles que, apesar de considerarem-se sadios aos olhos do mundo, são doentes da alma, porque, entregues ao vício, ao materialismo, ao fulgor das paixões, à satisfação dos prazeres imediatistas. Esses são os mais doentes porque não enxergam a enfermidade, consideram-se sadios, plenamente vigorosos na sua conduta, mas que em verdade estão intensamente adoecidos no espírito, o que muitas vezes ocasiona em doenças físicas transmitidas pelo aparelho do perispírito aos órgãos físicos. Pedimos então que toda essa orientação, toda essa lição extraída das obras possa se concretizar em atitudes, em pensamentos, em condutas direcionadas ao autoaperfeiçoamento, à evolução individual e à decisão que todos precisam tomar antes que seja tarde, a fim de evitar o direcionamento a planetas inferiores, recém-saídos da brutalidade do primitivismo, cujas tarefas exigirão um intenso trabalho de muito suor e lágrimas e sangue para estimular o progresso nessas sociedades ainda extremamente brutalizadas. Para aqueles como esse da obra intelectual, acostumado com as tecnologias, com as facilidades, o sofrimento é ainda maior, porque de toda a sua soberba, intelectualidade, orgulho e presunção, ele é obrigado a lidar com espíritos praticamente animalizados, que não têm um mínimo de raciocínio para compreender as suas ideias tão avançadas, porque perderam tempo precioso se dedicando apenas ao intelecto e esqueceram-se do coração, do sentimento, desbancando, logicamente, na maldade, porque são esses que serão expulsos. Não somente os que perderam tempo no estudo, no intelecto, mas que não chegaram a praticar maldades. Esses despertarão, mas aqueles que utilizam da inteligência para levar dor, sofrimento, separação e ódio, sofrerão muito nesses planetas, por consequência lógica da lei divina, não por vingança nem por punição, mas simplesmente porque estão sendo chamados a despertar outras questões diversas da que eles priorizaram por tanto tempo, que é o cérebro, o intelecto. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, e que essa paz atinja todos que precisam ouvir o Seu Evangelho e principalmente despertar o quanto antes, seja pelo arrependimento, seja pela vontade, pelo bom ânimo e pela boa vontade,
para novas energias, novas concepções que o Espiritismo traz e convida a todos diariamente. Que assim seja. Graças a Deus. Agradeço mais uma vez a todos e até o próximo estudo. Adicione Portugal ao seu roteiro pela Europa. Reserve um Portugal Stopover.